Vamos começar então, né? Se vocês tiverem dúvida, pode falar pelo microfone, gente. Eu acho que não precisa ativar chat, não, tá? Mais fácil. A gente parou aqui, né? Em cáries radiculares. As cáries radiculares são as cáries que envolvem cemento e dentina, né? Então, para uma cárie radicular acontecer, ela tem que ser associada, vocês concordam, a retrações gengivais e perdas de cristas ósseas. Por quê? Porque para ter uma cárie radicular, ela tem que a raiz tem que estar exposta ao meio bucal, né? Então, como a gente pode ver nessas radiografias exibidas aqui, as cáries acontecem abaixo da junção amelo-sementária, né? Tem a junção amelo-sementária, então elas ocorrem fora da área de esmalte. Essa cárie nesse molar aqui está bem no limite, né? Mas as outras, olha, sempre abaixo da junção amelo-sementária. Abaixo ou acima, né? Próxima da raiz. A gente tem que tomar cuidado com aqueles burnouts, né? Que eu tinha explicado na aula passada, que são falsas interpretações de cárie, né? Como a densidade do esmalte nessa região é menor, então dá essa falsa interpretação de cárie. Olha só, mais cáries oclusais, né? Radiculares, né? Essa aqui bem extensa na raiz desse incisivo lateral, porque também ele exibe uma perda óssea muito intensa, né? Aqui outra no premolar, na distal do premolar, desenhando, né, a cárie para vocês enxergarem melhor a extensão dela. Essa aqui, no molar, vejam que todos os dentes exibem uma perda de crista óssea grande, né? Para ter uma cárie radicular, a raiz tem que estar exposta ao meio bucal. Olha, só no premolar, né? No dente 14. Tem aqui também, ó, no lateral. Eu desenhei só no premolar. Esse me parece ser o mesmo premolar, né? Tem aqui no canino, ó. No molar tem uma cárie na vestibular e uma cárie na mesial da raiz. Incisivos, né? As cáries associadas a restaurações, elas podem acontecer ou por falha na execução da restauração, né? O cirurgião dentista vai executar uma restauração e precisa e não remove toda a cárie, né? Deixa resquícios de cárie e essa cárie volta a aumentar depois da restauração executada, né? Isso pode acontecer. Mas quando a gente enxerga uma cárie sob restauração, é muito difícil, especialmente na radiografia, sem conhecer o exame clínico do paciente, os dados clínicos dele, é difícil interpretar isso, né? Se foi uma falha na execução ou se a restauração simplesmente entrou em colapso, né? O que a gente pode diferenciar isso, essa diferenciação não é radiográfica, ela pode acontecer através da anamnese do exame clínico. A gente pergunta ao paciente, quanto tempo foi executada essa restauração? Né? Se for um tempo pequeno, pode acontecer sim de ser uma falha na execução. Se for um tempo maior, né, a restauração entrou em colapso. Essas cáries devem ser tratadas como qualquer outra lesão cariosa, né? A gente não pode confundir. Então, o que quer dizer isso, né? Tratar essas cáries como lesão cariosa, qualquer outra lesão cariosa. A gente vai proceder do mesmo jeito, remover a cárie e restaurar o dente, né? Se houver necessidade, uma grande extensão da cárie, necessidade de tratamento endodôntico também. Não confundir com cáries residuais, né? Em certos casos,
certos procedimentos clínicos, as pessoas optam por não remover toda a cárie, né? São opções terapêuticas controversas, né? Vocês vão aprender isso em dentística, mas pode acontecer, né? Da pessoa não remover toda a cárie propositalmente, talvez para evitar uma exposição pulpar, né? Então, se remove parte da cárie, né? Diminui aquela virulência da cárie e promove uma chance para o dente de produzir dentina reacional. Vocês lembram, né? Que o dente, quando ele sofre algum estímulo, ele produz dentina reacional. Então, isso é uma tentativa do cirurgião dentista de dar essa oportunidade do dente de produzir essa dentina reacional, depois ele volta, remove essa cárie e restaura normalmente o dente. Mas são opções terapêuticas muitas vezes controversas, né? A variação na aparência dos diversos materiais restauradores e forradores, né? Alguns materiais restauradores e forradores, não sei se vocês já estudaram isso em dentística, mas eles são radiolúcidos. Então, muitas vezes a gente enxerga aquela restauração e vê uma área radiolúcida, né? Abaixo da restauração. Muitas vezes aquilo não é cárie, né? São materiais forradores. A gente precisa tomar cuidado com isso. Então, quando isso acontecer, o exame clínico também ajuda muito, né? A gente avaliar contorno de restauração, né? Tanto na radiografia quanto no exame clínico. Então, é isso, né? Tem a restauração e logo abaixo uma imagem radiolúcida associada, né? Ou logo acima. Isso são cáries sob restaurações. Muitos casos aqui, né? Aqui essa restauração possui um excesso premolar. Desenhar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Aqui a gente pode enxergar material forrador, né? Então precisa tomar cuidado com isso. Mais material forrador. E algumas restaurações, né? Especialmente as mais antigas, em resina composta, elas possuem o material restaurador, a resina, ela é mais radiolúcida. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente pode interpretar como cárie. Como a gente vai diferenciar? Primeiro, a presença de material forrador, né? Cárie não tem material forrador. O contorno, né? A gente vê um contorno mais certo, bem delimitado. Quando tem uma cárie, o contorno é menos delimitado. Olha aqui. Aqui, né? Aqui eu já interpretaria como cárie, porque não tem uma delimitação. Aqui tem material forrador. Então, às vezes é um pouco complicado a gente diferenciar na radiografia uma restauração com material restaurador radiolúcido, né, sem muita radiopacidade, ou uma cárie. Nisso, né, o que a gente sempre fala, o exame clínico é soberano, a gente precisa avaliar clinicamente também, e avaliar esses pormenores, né, de contorno de restauração, presença de material forrador. Cáries de radiação. Lembra que a gente estudou na radioterapia as cáries de radiação, né? São cáries bem extensas, cáries bastante agressivas, de evolução rápida, porque o paciente possui uma degradação na estrutura do esmalte, uma degradação na estrutura da dentina, associada à xerostomia, né? Que é a diminuição da quantidade de saliva, e há uma maior acidez, né? Diminuição do pH dessa saliva, que produz essas cáries assim, bastante intensas e severas, né? Então, para a gente diferenciar uma cárie de radiação de uma cárie normal, é na anamnese do paciente, né? O paciente foi submetido à radioterapia, está com essas cáries extensas em vários elementos dentários, né?
geralmente na cervical dos dentes, então essas são cáries de radiação. Agora a gente vai passar para outro assunto, que são as lesões no órgão dentário. Essas lesões, frequentemente, elas são difíceis de diferenciar na radiografia. O que quer dizer isso? A gente olha para uma lesão, é um pouco complicado de diferenciar ela de cárie, diferenciar entre elas mesmo. Então, é muito importante a gente juntar, como tudo na radiologia, né? O diagnóstico é feito com exame clínico, anamnese, e a radiografia é apenas um método complementar no diagnóstico dessas lesões. Então, elas podem ser atrição, abrasão, erosão, abfração e reabsorção. Vamos estudar cada uma delas. Atrição é um processo que pode ser fisiológico ou patológico, né? De desgaste das superfícies oclusal, incisal, interproximal dos dentes em razão do contato entre eles. Então, o que é isso? Né? Os dentes não estão sozinhos na cavidade bucal, né? Eles interagem entre si. Então, essa interação dos dentes, né? Essas forças na mastigação, na fala, no uso em geral dos dentes, vai produzir essa atrição. Então, essa atrição, a princípio, é fisiológica, né? A gente brinca assim que é do uso, né? A gente usa os dentes todos os dias e esse uso dos dentes, essas forças mastigatórias vão produzir um desgaste natural, fisiológico. Mas pode também acontecer de não ter, além desse desgaste fisiológico, ele se tornar patológico, né? Por outros hábitos que a gente vai estudar mais para frente. Então, aqui, ó, bruxismo, né? Uma oclusão alterada, uma oclusão traumática, né? Vai produzir o desgaste patológico dos dentes. Quando a gente avalia um paciente, né? A gente consegue observar isso, ó. Observando essa boca aqui, essa primeira, mesmo sem ter acesso ao paciente, a face inteira dele, a gente pode avaliar, né? Que idade vocês acham que tem esse primeiro paciente? Pessoas, fala no microfone que eu não estou ouvindo o chat. 8, 9 anos. Isso aí. É em torno de, eu diria, 7 a 8, Joalice. Porque são os incisivos centrais, né, tanto inferiores quanto superiores, estão em processo inicial de erupção, né? 6, 7, no máximo 8. E o que a gente observa na incisal desses dentes, né? A gente observa essas irregularidades na incisal. Alguém sabe dizer o nome dessas irregularidades? Mamelos? São os mamelos, mamelões, né? Então, um dente recém-erupcionado, ele possui essas variações, né? Essas irregularidades na estrutura da incisal do dente. O que vai acontecer ao longo do tempo, né? Isso é fisiológico, né? Não é patológico, isso acontece mesmo. O paciente erupciona todos os dentes, né? Vai no seu ciclo normal da vida, né? E ele começa a ter uma incisal mais lisa, né? Mais uniforme, sem esses mamelões. Então, aqui a gente vê um paciente em torno de 20, 30 anos, talvez, né? Então, o dente já não possui mais aquelas variações na incisal. A face incisal dos incisivos já está mais plana, né? E isso acontece também, às vezes, lá na oclusal. Já no paciente mais envelhecido, o que a gente vai notar? Aí sim, ó, tanto um desgaste
na incisal dos dentes, quanto nas oclusais, né? Isso é normal acontecer. E cada vez com o advento da odontologia, né, um maior acesso às técnicas odontológicas, tem uma preservação maior dos dentes, né? Se a gente pesquisar os nossos avós, por exemplo, a maioria deles começou a usar dentadura com 30, às vezes 20 anos, né? Às vezes, no máximo 40, já não tinha todos os elementos bucais na boca. Hoje em dia, a gente já começa a ver pessoas, né? Às vezes até já vi pacientes de 90 anos com praticamente todos os dentes na boca. Então, cada vez mais a gente vai enxergar esses efeitos dessas lesões dos órgãos dentários na boca dos pacientes. Por quê? Porque essas reabsorções, né, esses desgastes, aliás, reabsorções não, esses desgastes dos dentes são fisiológicos. Claro que pode acontecer de ter patologia, mas quando a gente avalia o paciente nas suas várias faixas etárias, a gente consegue enxergar que esse desgaste é sim fisiológico, né? Vai tendo esse aplainamento das superfícies incisais e oclusais do paciente. Então, quando a gente olha radiograficamente, eu enxergo, né, a anatomia do paciente, né? A gente enxerga esmalte nessas incisais, né? A gente vê que existe uma anatomia. Quando vai passando o tempo, a gente já vê esses desgastes ou esses aplainamentos. A incisal do paciente vai ficando mais espessa, né? E mais plana, vai se formando como se fosse uma mesinha na incisal. Isso é uma atrição fisiológica, né? Ela não é considerada atrição patológica. Mas a gente pode ter também as atrições patológicas, né? São desgastes excessivos, né? De cúspides dos dentes, aplainamento das incisais, né? Vários dentes comprometidos no mesmo arco, que são relacionados com hábitos parafuncionais, né? Especialmente bruxismo, né? Olha só, quando a gente olha aquele paciente que eu disse que é um paciente mais velho, a gente vê desgaste, mas os desgastes não são excessivos e são desgastes mais irregulares. Olha para esses pacientes, né? São desgastes bastante excessivos. Olha só a perda do dente, da estrutura dental, né? Nesses dentes 11 e 21. Praticamente está só a cervical do dente. E aí a gente nota, né? Que aqui tem um bruxismo, mas também tem uma ausência dos dentes posteriores, né? E essa ausência dos dentes posteriores produzem uma sobrecarga nos dentes anteriores e um maior desgaste, né? Isso aqui precisa ser reabilitado. Olha só, também, né? O paciente em oclusão. Isso aqui é outro paciente em oclusão. Mas a gente pode notar um grande desgaste nos dentes, né? Possíveis falhas dentárias. Então, a gente vê isso aqui, ó. Olha a incisal desses dentes, né? Forma-se como se fosse uma mesinha aqui. Um desgaste bastante grande que, como desgastou, aquela parte mais delgada, né? Da incisal, some. E aí a incisal se torna mais espessa. Olha só. Como o desgaste é irregular, né? A gente vê como se o esmalte estivesse trincando, né? Se degradando. Então, uma atrição que não é fisiológica, olha o desgaste, né? E a gente nota também que os desgastes não são, às vezes, não são homogêneos, né? Às vezes tem dentes que se desgastam mais, outros se desgastam menos, mas a gente vê um padrão desse desgaste. Ó, a gente vê desgaste até nas superfícies oclusais, nas incisais.
Agora, a outra modalidade, né, de desgaste, aqui a atrição também é um desgaste mecânico, né? Ele é produzido pela força da oclusão, né? Da mastigação do paciente. Agora, o segundo tipo de desgaste, né, de lesão do órgão dentário é a abrasão, que também é um desgaste mecânico. Essa abrasão pode acontecer pela escovação, né? Os pacientes usam muito, né, escova dura. Vocês já tiveram curiosidade de ler na embalagem da escova? Tá lá, escova dura na embalagem. Eu sempre brinco com meus pacientes. Escova dura é para dentadura, né? Escova dura não é para dente natural. Às vezes as escovas vêm com a indicação média, dura e macia. A gente precisa escovar com a escova macia, mas as pessoas têm uma falsa ilusão que a escova dura vai limpar melhor, né? Outra falsa ilusão dos pacientes são usar substâncias abrasivas, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Tem gente que acha que escovar com carvão vai limpar melhor os dentes, né? Muito comum o uso de bicarbonato, né? Colocar bicarbonato na pasta para melhorar a escovação, né? Isso pode produzir abrasão, desgaste nos dentes. Os grampos das próteses, né, de PPR, vocês vão estudar ainda PPR, mas vocês conhecem essas próteses parciais removíveis, né, que possuem grampinhos, né? Esses grampinhos ficam acoplados aos dentes. Com o tempo, esses grampos de prótese, se elas estão mal adaptadas, ou muito apertadas, ou muito velhas, né? Ou não sofreram um planejamento legal, não passaram por um planejamento adequado, esses grampos de próteses podem desgastar os dentes. Os grampos de prótese também podem aumentar o risco de cárie, sim, né? Se você instala uma prótese e não orienta bem o paciente a higienizar, aquilo ali, aquele grampo vai ser um elemento de acúmulo de placa dentária ali naquele local. Então, pode tanto desgastar como aumentar o risco de cárie. Então, o paciente, a prótese precisa ser bastante planejada e também o paciente precisa ser bastante orientado, bem orientado sobre isso, né? E hábitos parafuncionais, né? Relacionado com cachimbo, né? Alguém já viu, né? A gente vê mais em filme, né? Aqui no Brasil quase ninguém fuma cachimbo mais, mas aquela pessoa que fuma cachimbo, ela sempre coloca o cachimbo no mesmo lugar. E solta, e como o cachimbo é pesado, ele produz um desgaste nos dentes, né? Piteiras, né? Hoje em dia tá um pouco na moda esse uso de piteiras. Essas piteiras são metálicas, né? Então também elas produzem a mesma alteração e o mesmo desgaste que os cachimbos, né? As pessoas, quando a gente pergunta lá na anamnese, qual que é a sua profissão, né? Aí a pessoa fala, eu sou costureira, né? Quem já teve a oportunidade de fazer uma roupa, né, sob medida com a costureira, já viveu essa oportunidade de ver que elas colocam os alfinetes na boca, né? E com o passar do tempo, esse uso de alfinete, de prego, né, marceneiro, vai inserindo, eles têm costume de inserir no mesmo lugar. Então, a pessoa insere na boca o alfinete e usa a oclusão para prender. E aí, como tem essa repetição do padrão, da colocação do local, né, onde é colocado esse alfinete ou esse prego, vai, com o passar dos anos, produzir desgastes. Vou mostrar para vocês. E a onicofagia, né? Eu escrevi errado, gente. É onicofagia. O que é onicofagia? É o hábito de roer a unha, né? Roer a unha desgasta dente. Eu vou roer a unha hoje, amanhã meu dente vai estar desgastado? Não, né? Isso tudo requer tempo, mas acontece. Então, olha só. Quando a gente vê esse desgaste, vocês notam que tem linhas, né? Como se fossem estrias no desgaste?
Consegue notar, gente, na fotografia? Sim ou não? Sim. A gente nota, né? E na boca do paciente a gente vê bem claro mesmo, né? Que esse desgaste foi feito pela escova, pela cerda da escova, né? Tanto uma escovação com muita força, o paciente coloca bastante força para escovar, imaginando que a força vai fazer limpar, né? Quanto o uso de uma escova dura ou às vezes alguma substância abrasiva. Olha aqui nesse outro paciente também, no premolar deu até uma ai, perdi a palavra, mas aqui ficou colorido, né? Deu uma certa coloração aqui. Acumulou substância corante nessas estrias, ficou mais fácil de enxergar. Olha, mas aqui no central a gente vê esses padrões no esmalte, ó, padrões de desgaste, né, de estrias causadas por desgaste da escovação. Isso aqui acontece da noite para o dia? Não, né? São pessoas mais envelhecidas, né? A gente nota pelas incisais, né? Algum desgaste aqui pode ser provocado por algum hábito parafuncional, né? Mas a gente nota que são pacientes mais velhos, porque isso requer tempo para acontecer. Olha só que eu falei da prótese, né? O grampo da prótese abraça o dente. Então, quando aqui, ó, é só uma armação metálica, né? Tá um modelo de gesso e armação metálica. Aqui vem os outros dentes, né? Que vão cobrir essa falha, né? Essa área dentro. Então, esse grampo vai produzir um desgaste mecânico, mas também pode produzir cárie, né? Um desgaste, um acúmulo de placa dental e cariar nesse lugar. E a imagem radiográfica que a gente vê é essa imagem, ó, de desgaste. A gente vê que basicamente é no local do grampo, né? Seguindo um padrão. Olha só, o uso do alfinete, né? A pessoa morde o alfinete durante muitos anos, né? Ela coloca ali naquele lugarzinho certinho e produz essa imagem radiográfica, um desgaste bem certinho. Olha o desgaste do cachimbo, né? A pessoa põe o cachimbo sempre na mesma posição. Desgasta o dente superior e o inferior. A abrasão também pode acontecer pelo uso excessivo e incorreto do fio dental, né? Forças excessivas para usar o fio dental e usar ele excessivamente. Então, a gente pode ver imagens assim, né? Desgastes lá na cervical dos dentes. Ah, professora, mas você me mostrou uma cárie parecida com essa. Sim, lembra que eu disse que precisa do exame clínico, anamnese, né? Você vai notar no exame clínico que isso aqui é liso, né? Não tem coloração, não tem acúmulo de placa, então não tem biofilme, né? Não tem tecido amolecido ali associado, então é um desgaste, mas na radiografia é um pouco mais difícil da gente avaliar. E como eu vou descobrir se isso foi feito por fio dental? Claro que é perguntando para o paciente, né? Numa anamnese bem feita. Agora, a bifração é um desgaste dentário que não é fisiológico, né? Ele é patológico e é devido a um trauma oclusal excessivo, né? A gente vê que são depressões em forma de cunha. Olha, como se fosse uma cunha, né? Na cervical do dente, sempre na cervical do dente, são perdas muito grandes, né, extensas na superfície dos dentes e são causadas por trauma oclusal. Vê que a bifração, nesse caso, está associada a uma atrição, né? A atrição na oclusal do dente,
provavelmente é patológica, né? Porque está bem associada a uma abfração. É sempre na face vestibular? Sempre na face vestibular. Então, uma força mastigatória excessiva produz a abfração. Está bem associada também a perdas dentárias, né? Por quê? Ah, eu tenho um saco de cimento para carregar. Nós somos 7 participantes agora, né, na aula. Vamos juntar os 7 e carregar o saco de cimento? Ótimo, nós vamos carregar com uma certa facilidade, sim ou não? Mas se eu pedir, Ana Cálita, carrega um saco de cimento sozinha, o que vai acontecer? Uma extrema fadiga, né? E se ela todos os dias repetir esse movimento de carregar um peso excessivo, o que vai acontecer com a coluna dela? Vai dar problema, né? A mesma coisa com os dentes. Nós precisamos 32 dentes, né? Temos que ter 32 dentes? Sim, né? Deus fez 32 dentes para nossa boca. Ah, mas agora eu só tenho, como aquele paciente que eu mostrei lá, né? Só tem os dentes anteriores, né? De pré a pré. Então, a gente já perdeu aí 12 dentes, né? Nos sobraram 20. Para carregar essas forças mastigatórias, vai ficar mais difícil, os dentes vão pagar um certo preço. E aí, essa perda extensa na superfície, chamada abfração, é um desses preços que os dentes pagam, né? Vou explicar no próximo slide o mecanismo disso. Então, o que acontece? Só um pouquinho, gente, que tem alguém mandando um... Ah, Sabrina, agora deu certo, né? O que acontece com os dentes, né? A gente possui uma área, né? Bastante de esmalte, bastante delgada, né? Que é próxima à junção amelo-sementária. E essa área também, como a gente já sabe, ela é uma área de bastante tensão. Por quê? Tem tensão. O dente não é uma estrutura colada, fundida no osso. Ele tem uma certa movimentação. Concordam? O ligamento periodontal, né, é um feixe de fibras, é um colchãozinho de fibras, né, colágenas. Então, ele promove uma certa movimentação no dente. E o que acontece? Quando a gente mastiga, esse dente, a coroa do dente vai para uma direção e a raiz para outra, né? E muitas vezes ocorre esse movimento aqui, ó, né? A coroa mexe para um lado e a raiz para o outro e produz a tensão na junção amelo-sementária, né? Nessa região aqui, ó, do dente. O que acontece? Por causa dessa tensão que acontece, ocorrem microtrincas, né? Nos prismas de esmalte. Como esses prismas de esmalte vão sendo trincados, eles começam a soltar. Principalmente quando a gente vem, às vezes, com a força de escovação maior. Aí que vai, né? A gente já produziu uma força oclusal excessiva, né? Junto com uma escovação também com a força excessiva, uma escova de cerdas duras, mas às vezes uma substância abrasiva, vai acontecer essa liberação desses prismas trincados de esmalte aqui, né? A bifração. Eu vou ver isso sempre na clínica, professora, praticamente todo dia, né? Olha só. Vê o formato da cunha? Olha como é o desgaste, né? Triangular. Sempre na cervical, sempre na cervical. Na superfície vestibular do dente, sim, por causa dos vetores das forças mastigatórias. Tudo bem, gente? Tá entendendo? Olha só. Atrição associada à bifração.
Olha o desgaste, né? Nesses dentes é menor, mas nesses aqui é um pouco maior. No premolar aqui tem uma cárie associada, mas olha o outro, né? A gente enxerga como se fosse uma faixa de desgaste no dente e com os limites assim bastante precisos, né? A gente vê uma precisão nos limites. Ao contrário da cárie, ó, que é impreciso, né? Então, a gente vê um aplainamento de cúspides, olha, na oclusal, né, causada pela atrição, e enxerga o desgaste cervical do dente, que é a abfração. Geralmente, ou esse paciente tem uma má oclusão, ou histórias de ausência dental, olha. Olha a quantidade de abfração. Mas tem condições desses 3 dentes, né, suportarem essa carga dental, que seria de uma boca inteira? Não, né? A gente não sabe se o lado oposto tem dentes, né? Mas a área dentro é muito grande para suportar essa carga mastigatória. Por isso tem desgaste na incisal e na oclusal e abfração, há uma faixa radiolúcida, né? De limites bastante assim lisos, né? Precisos na cervical do dente. Eu vou encerrar a reunião porque está faltando 1 minuto só e aí a gente já começa o próximo tema, pode ser? Sim.